Bom dia, pessoal! Estamos aqui de volta com a nossa revisão e hoje nós vamos resolver o gabarito da folha de cálculo 2, aquela folha que também tem 30 exercícios, só que ela vai contar aí com as resoluções, né? Os exercícios que a gente tem sobre rendimento, pureza, e reagente limitante e reagente em excesso. Reagente limitante e reagente em excesso não vai cair na nossa avaliação, eu não coloquei. Então vai cair questões com pureza e com rendimento, separados e juntos. Então é bom a gente fazer exercícios assim. Novamente, nessa lista, eu vou escolher para vocês, né, 4 exercícios que eu estarei resolvendo. E esses exercícios são exercícios bases para a nossa avaliação. Contando que também, de novo, né, vocês têm que fazer a maioria que vocês conseguirem aí para poder ter um bom desempenho na avaliação. Recomendo vocês fazerem também até o exercício 15, até o exercício 16 dessa lista, como forma de treino, né? Lá no Google Drive vai estar inclusa o gabarito, né, por completo das questões e também as resoluções, né? Lembrando que todas as folhinhas eu coloquei uma versão em branco para quem quiser imprimir e tentar fazer sem nenhuma intervenção. E eu coloquei também uma pastinha com os gabaritos, para que vocês possam conferir o gabarito detalhado, certo? Com passo a passo de todas as contas. Então vamos lá. Nessa folhinha eu vou começar fazendo o exercício número 3 com vocês, né? Que é esse aqui da Mackenzie. Então nós vamos fazer a resolução desse exercício número 3. O manganês utilizado na indústria siderúrgica na fabricação de ferroligas é obtido em um processamento cujo rendimento global apresenta 60%. Então a gente tem rendimento, vamos ter que fazer ele, né? No qual a pirolusita, e ele fala pra gente qual é a pirolusita, com pureza de 43%. Também vamos ter que fazer cálculo da pureza. É tratada com carvão coque e ar atmosférico, formando o monóxido de manganês. Em uma segunda etapa, o manganês contido no monóxido continua sendo reduzido, formando, por fim, o manganês metálico, de acordo com a equação abaixo. Então, novamente, né, nós temos duas equações e precisamos somá-las. Retomando, como é que eu somo equações? O produto da primeira equação tem que conversar com o reagente da segunda. A primeira equação, nós temos dois produtos. O produto que conversa é o MnO, que é o monóxido de manganês. Conseguem perceber que aqui eu tenho 2 mols, né? Ó, aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 1 mol apenas. Então eu vou ter que multiplicar essa equação por 2, correto? Multiplicando a equação por 2, nós vamos ter então 2 dióxidos de manganês, 2 carbonos. Aqui, meio vezes 2 é 1, então a gente descarta esse 2 aqui. Aqui vai ficar 2 monóxidos de manganês e 2 dióxidos de carbono. Aí agora é só passar o traço e a gente fazer a soma, correto? Lembrando que a gente elimina os que forem parecidos e os que forem em lados opostos da seta, e os que forem parecidos de mesmo lado da seta, nós somamos. Então, esse 2MnO aqui, ó, é eliminado com esse 2MnO. Nós vamos copiar o resto e somar algumas coisas aqui. Então, esse 2MnO2 a gente copia, mais. Tem o carbono em cima, carbono embaixo, os dois são reagentes, então eu somo. Fica 3 carbonos. Mais O2, né, que é esse 1O2 ali, seta, 2Mn, mais, ó, CO2 com CO2 lá em cima. Os dois são produtos, então fica 3 CO2. Essa é a minha equação global, né? Aí ele fala, considerando as informações anteriores, como também as duas etapas do processo, afirma-se que a massa de manganês formada a partir de 8 toneladas de pirolusita. O texto falou pra gente que a pirolusita era esse aqui. Nós vamos circular. Aqui é massa. E ele fala, massa de manganês obtida, formada
Na formação, que é produto, nós temos dois, o Mn e o CO2. Então, o manganês vai ser esse daqui, né? Porque CO2 é o gás carbônico. Esse também é massa e ele que carrega o X, né? Porque ele fala, afirma-se que a massa de manganês formada vai ser quanto, né? Então, aqui nós vamos arquitetar a conta, correto? Então, nós temos 2MnO2 e o 2Mn. O exercício próprio passa as massas para a gente. E o conchetes do MnO2, ele vai dar, né, 174 gramas. Isso está para 2 manganês, né? Cada manganês vale 55, então nós temos 110 gramas aqui. Aí, a gente tem que colocar o X, né? O X fica embaixo do manganês, que é esse daqui, que a gente já colocou lá em cima em azul. Só que aí, em vez de a gente utilizar as 8 toneladas de pirolusita, ele fala lá no começo do texto que a pirolusita ela é 43,5% pura. Ou seja, nem toda esse 8 toneladas vira produto, porque tem sujeira junto. Então eu vou fazer 8 vezes a pureza, que é 0,435, certo? Que vai me dar 3,48 toneladas. Lembrando que eu posso fazer também uma regra de 3, né? 8 toneladas é 100%, 43,5% é X, certo? E aí você faz a continha para descobrir. Bom, aqui vai me dar 3,48 toneladas. Se eu fizer 174 dividido por 3,48, né? Vai me dar exatamente 50. Então, aqui diminuiu 50. Aqui também vai diminuir 50 vezes, né? Um detalhe para quem é muito perdido em divisão com vírgula, 174 dividido por 3,48, né? Eu tenho que igualar as casas depois da vírgula, ó, para eu poder apagar ela. Depois da vírgula eu tenho 2 números dentro das chaves. Fora das chaves eu não tenho nenhuma vírgula. Então eu vou colocar zeros correspondentes a o que eu circulei. Aí eu apago a vírgula, certo? Aí fica 17.400 dividido por 348. Bom, continuando então, né? Essa resposta, ela vai dar pra gente um valor exatamente de 2,2 toneladas de manganês. Eu poderia ter acabado aqui? Poderia, ó, porque aqui está em gramas e é essa resposta, né? A letra C, 2,2 vezes 10 a sexta. Porque 2 toneladas é a mesma coisa que 2 milhões. Então, é 2 vezes 2 elevado a 6 gramas de manganês, né? Só que nós temos um problema aqui. Ele fala que o rendimento é 60%, ou seja, tudo que é formado é 100%. Como eu tenho um rendimento de 60%, eu tenho que tirar ainda 60% de 2,2. Então, se eu fizer esse valor vezes 0,6, né, vai me dar 1,32 toneladas. Ou 1,32 vezes 10 a sexta gramas. Eu poderia também ter feito 2,2 é 100%. Quantos vai ser em 60%? Daria o mesmo valor, tá bom? Então, aqui é a letra D no caso, correto? É a nossa resposta. Vamos para o próximo, que vai ser o número 6. Então, número 6 aqui. Número 6 também, que é da Mackenzie. E nós vamos ler ele aqui com vocês, né? Então, a reação da ustulação da pirita, tá aqui quem é pirita, pode ser representada pela equação a seguir. A gente já consegue observar que a equação está balanceada por conta dos números diferentes do número 1. Perfeito. Considerando que o processo de ustulação ocorra na CNTP, é correto afirmar que o volume de SO2 produzido na reação de 600 gramas de pirita, que tem 50% de pureza, é. Então, o exercício fala pra gente que a pirita é esse aqui. E como ele fala 600 gramas de pirita, isso aqui é massa, correto?
E ele quer saber o volume de SO2. O volume que vai ser X, né? Como ele fala CNTP, então é 22,4 litros, correto? Aqui, então, nós vamos fazer 4FeS2 para 8SO2. A massa, né, o conchetes do FeSO2 é 120, só que eu tenho 4 mols, então eu vou fazer 120 vezes 4, que é 480 gramas. Isso vai estar para... eu tenho 8 mols de SO2, eu vou fazer vezes 22,4 litros. Isso vai me dar 179 litros, né? Bom, o SO2 carrega o X, e aqui eu tenho que colocar os 600 gramas, só que eu tenho pureza, então eu vou colocar metade, porque ele é 50% puro, então eu vou fazer vezes 0,5, que vai me dar 300 gramas. Então aqui é 300 gramas, e aí é só fazer o cálculo, né? Se eu dividir 480 por 300, vai me dar 1,6. Então, aqui também vai cair 1,6. 179 dividido por 1,6 é 111,9 litros de SO2 formados, que é a letra B. Vai dar certinho aí a letra B. Perfeito? Tá na mão. Vamos para o exercício número 7, que também é de soma. Já deu para perceber que na prova vai ter alguma questão com soma, né? Somar equações. Para proteger a estrutura de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita de pureza 75%. Então eu vou ter que tirar a pureza aí da esfarelita, né? Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%, ou seja, no final, quando eu encontrar o X, eu ainda vou ter que tirar 80% desse X, né? Nessa sequência de reações químicas. Olha que bonzinho o exercício. Ele já passou todos os conchetes para a gente poder utilizar aqui de maneira rápida, né? Bom, então, vamos lá somar equações de novo. Somando equações, a gente sabe que a gente tem que ver o produto da primeira equação com o reagente da segunda. A gente consegue claramente ver que é o ZNO, né? E o ZNO, a gente tem 2 lá em cima e 1 lá embaixo. Então, eu vou ter que multiplicar o baixo por 2. Que fica 2 óxido de zinco, 2 monóxido de carbono, 2 zincos e 2 dióxidos de carbono. Aí é só fazer a soma, né? Isso aqui cancela com esse. Eu não tenho nenhum ZNS, nenhum O2, nenhum SO2 aqui. Então, é só copiar o resto, né? Fica 2 ZNS mais 3O2, mais 2CO, que vai para 2N, mais 2CO2, mais 2SO2. Aí ele fala, qual o valor mais próximo de massa de zinco em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfarelita? Então, aqui nós temos a esfarelita, certo? Como ele fala 100 kg, então é massa. E o zinco, né? Zinco metálico, zinco é o Zn. Então, ele também é massa e ele também carrega o X. Então, vamos lá. A gente está comparando o 2ZNS com o 2Zn, correto? Aqui nós vamos ter, então, o conchetes do ZNS, ele já fez, é 97 gramas. Só que a gente vai fazer vezes 2, que é 194 gramas. Está para 2 zincos, né? O zinco, ele passa a massa para a gente também, que é 65. E eu vou fazer vezes 2 também, que é 130 gramas, correto? Aí, o zinco fica com o X, como a gente já viu. E o ZNS, que é 100 quilos, a gente tem que tirar a pureza dele, que lá embaixo fala para a gente que é 75%. Então, eu vou fazer 0,75 vezes 100, que é 75 mesmo, 75 quilos, né? Então, aqui é 75 quilos. Eu posso misturar grama com grama, quilo com embaixo? Posso, quando na direita e na esquerda é a mesma grandeza, ou seja, volume na direita, volume na esquerda, massa na direita, massa na esquerda, mol na direita, mol na esquerda. Posso misturar as unidades de medida. Tudo bem? Então, aqui no caso, nós vamos fazer esse cálculo, né?
E aí, se eu dividir 194 por 75, como o número de baixo é menor, eu vou descobrir que caiu 2,6 vezes. Então, eu vou fazer 130 também dividido por 2,6, correto? Esse X vai me dar 50 quilos cravado de zinco, né? Lembrando que eu tenho também um rendimento de 80%. Então, eu vou fazer esse valor vezes 0,8 ainda, para descobrir 80% dele, que é 40 quilos. Lembrando que eu posso fazer uma regra de 3, né? 50 quilos é 100%, 80% é X. Lembrando, gente, que quem prefere fazer do jeito convencional, né? Eu posso fazer a regra em cruz, né? Fica 194x, e aí fica 130 vezes 75, né? Depois o x passa dividindo essa multiplicação aqui. Então fica nesse esquema, tá bom? Vocês que decidem aí. Eu prefiro fazer por proporção. Então aqui 40, né? 40 quilos é a letra C. O próximo que eu vou fazer agora, né? Então já fiz o 3, 6, 7 e nós vamos lá pro 30, que é o último exercício. Certo? Vamos lá então, né? Esse exercício fala assim: uma reação bastante comum que sugere como ocorre a transformação da matéria é a que transforma o calcário obtido a partir de explorações do depósito em hidróxido de cálcio. A reação ocorre em 2 etapas conforme as equações. Então vamos já somar as equações, correto? A gente consegue perceber que o CaO é o que conecta o de cima com o de baixo, estão na mesma quantidade, então é só somar mesmo. Corto o CaO, copio tudo, né? Aí fica CaCO3 mais H2O, que produz CO2 mais o hidróxido de cálcio, né? Que é o CaOH2. Considerando que na primeira etapa o calcário utilizado tenha 65% de pureza, calcário é o CaCO3. Então, provavelmente, a gente vai usar ele. Ele tem massa e ele tem pureza junto também, certo? Não posso esquecer de fazer a pureza dele. Em carbonato de cálcio, em que a segunda reação ocorra com 80% de rendimento, qual é a massa produzida de hidróxido de cálcio? O hidróxido de cálcio é esse aqui, certo? Ele também é massa, porque ele fala, né? Massa para os dois. Carrego X e eu ainda tenho o rendimento nesse exercício aqui. Então vamos lá. Fazendo aqui então o cálculo, né? Fica CaCO3 com CaOH2. Colchete do CaCO3 é 100 gramas e o colchete do CaOH2 é 74 gramas. Como ele fala pra gente, né? A partir de 1 tonelada de calcário, eu vou ter que pegar essa 1 tonelada, certo? E eu vou ter que fazer a pureza dela, que é vezes 0,65, que é igual a 0,65 toneladas, certo? Aqui eu posso transformar em notação científica, e eu vou transformar numa notação de número inteiro, 65 vezes 10 elevado a menos 2 toneladas. E por que eu vou fazer isso? Porque 100 dividido por 65 fica um número fácil de fazer na mão. É 1,5. Aqui também vai dividir 1,5. Certo? Então é só fazer 74 dividido por 1,5. Que dá 49,3. Só que eu não posso esquecer do vezes 10 elevado a menos 2 toneladas. Né? E ele fala pra gente que ainda tem um rendimento de 80%. Então, eu vou pegar esse valor e fazer vezes 0,8 ainda, né? Isso vai me dar 49,3 vezes 0,8 dá 39,44 vezes 10 elevado a menos 2 toneladas, né? De CaOH2, correto? Esse valor aqui, né? Como as alternativas estão em quilos, eu vou transformar em quilo. Primeiro eu vou tirar da potência, correto? Vai ficar 0,39 toneladas
que é a mesma coisa que 390 quilos de CaOH2, que é só fazer vezes 1000 esse valor, certo? Dá 390. A resposta mais próxima que a gente tem aqui é a letra B, que é 385. Correto? Esses são os exercícios. No próximo vídeo, né, que é o último, eu vou colocar para vocês um resumo das fórmulas que vocês têm que estudar, tá bom? Obrigado.